Chegando mais uma vez o Café com Aposta com a Premier League, rodada de final de semana. Tivemos rodada no meio de semana aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na tela antes. Leia o Brentford, a gente tinha colocado a nossa lista, bateu legal, bateu até interessante porque o Brentford fez um gol primeiro, né? E nessa partida, ao invés de pegar o Leia Brentford, na hora que eu fui me posicionar já tinha saído o gol, eu peguei o Beck Brighton. Beck Brighton também bateu legal na remontada. O Leia West Ham, eu até comecei a partida, isso aqui a gente fez em live, né? Eu até comecei a partida pensando no Leia West Ham, se eu não me engano, eu fiz um clique no Leia West Ham para depois entrar no Beck ao Tottenham, hein? Beck ao Tottenham, a gente pegou o Beck ao Tottenham. Em outros momentos na partida, a gente tentou fazer um Leia ao Tottenham, eu acabei não conseguindo achar o gol no Leia ao Tottenham, os gols saíram meio que a gente já tinha fechado a nossa posição, mas ficamos com o lucro do Beck lá do primeiro gol. Gols de Aston Villa e City. Tive um head no 2,5, abri várias vezes a posição, fiquei no head. Tive um head no 1,5 também. Cara, o jogo tava muito pra gols, esperando demais. O Aston Villa teve, acho que foi 23 oportunidades de gols, não marcou. O Manchester City teve 2 apenas, não bateu este over aqui, porém deu pra pegar, a leitura tava certinha ali, deu pra pegar o lay ao Manchester City, esse daí eu consegui pegar a 2. Por isso que é tão legal a gente fazer o trade ao vivo ali, né, fazer live pra gente ver o que realmente tá acontecendo. Teremos sábado de manhã, 9h30, Crystal Palace recebendo o Liverpool. O Liverpool precisa da vitória. O Liverpool vencendo aqui, no caso de um tropeço do Arsenal, o Liverpool assume a liderança do campeonato. A 1,54, Crystal Palace, numa recente aí, aonde nos últimos 5 jogos tem apenas uma vitória e o Liverpool não perde, um Leia Crystal Palace chega legal. Olha o detalhe aqui, o Liverpool fora de casa tem uma derrota que é contra o Tottenham, porém tem 3 empates. Ele teve a capacidade de empatar com o Luton, cara. Essa é o que me pega, esse empate do Luton. E em casa o Crystal Palace tem apenas uma vitória no campeonato. O Leia Crystal Palace é uma entrada mais faz sentido na minha cabeça. A 6,8 eu acabo não colocando. O Beck ao Liverpool pode fazer muito sentido no live. Não consigo colocar na nossa lista aqui por conta da odd 1,54, queria que tivesse um pouco mais alto. Dado que o Liverpool aqui, ó, fora de casa, apesar de ter 3 vitórias no campeonato, recentemente tem apenas uma contra o Sheffield, que é o time lá de baixão. E o Crystal Palace é encardido, vamos falar assim. O Crystal Palace é um time que não toma gols, tá? Não é nem que não toma gols, mas os under aqui, ó, é o time mais under do campeonato com uma certa folga, né? Então a gente sabe que o Crystal Palace vai fazer jogo duro para este Beck Liverpool bater. Acabo deixando meio que de lado. Confio na vitória do Liverpool, confio no Leia Crystal Palace, confio no under goals, até porque se a gente olhar fora de casa, o Liverpool é um time under goals, né? A gente vê aqui, ó, tudo bem que tá meio a meio, mas nos últimos 3 jogos fora de casa não bate o 2,5 do Liverpool. E o Crystal Palace tem tudo para ser um time que vai aí ajudar neste under. Trabalhar under no jogo, legal. Trabalhar o Leia ao Crystal Palace com uma odd, né, diferente aí, pode ser legal. Trabalhar um Beck ao Liverpool pode ser interessante se a gente achar aquela superioridade em campo. Pro pré-live fica difícil. Também no sábado teremos o Manchester United jogando contra o Bournemouth. Quem diria, hein? O Manchester United nos últimos 5 jogos conseguiu a façanha de vencer 4. Vence Fulham 1-0. Vence Luton 1-0. Vence Everton 3-0. Só os times lá de baixo. Na hora que enfrentou o Newcastle perdeu e agora venceu o Chelsea também. Então o United, enfrentando esses times, a parte de baixo da tabela me mostra que consegue a vitória. E esse 1,58 do United pode ser interessante. Assim como no jogo do Liverpool eu acabei não colocando por conta da odd um pouco mais baixa. Mas, por incrível que pareça, tá? Nem eu acredito nisso, nem eu acredito que eu vou falar isso. Mas eu acredito numa vitória do United. United! O pipoqueiro
da Premier League, chegando no final de semana, tem tudo para vencer o Bournemouth a 1,58. Vamos, né, ter um pouquinho mais de cautela com esse United aí, a 1,58. Provavelmente conseguiremos pegar aí um back ao vivo e bobear, cara, a gente consegue pegar até um back primeiro tempo, né, que a superioridade do United em relação ao Bournemouth é muito maior. Deixo de fora da lista pelo fator United e pelo fator odd, mas total sentido aqui, tá? Aston Villa e Arsenal, o jogaço do sábado. A odd do Arsenal a 2,18, a odd do Aston Villa 3,55. No caso de uma vitória do Aston Villa, vai a 35 pontos. Olha só, 35 pontos para Aston Villa, caso vença, certo? Arsenal ficaria com 36. E dependendo do que acontece no jogo do Liverpool, o Aston Villa passa o Liverpool, pode ficar na segunda colocação. Caso o Liverpool vença e o Aston Villa também, o Liverpool salta para primeiro, o Aston Villa fica a um pontinho do Arsenal. E caso o Arsenal vença, aí abre 39 aqui, né? Fica com 39 pontos. Então assim, ó, esse jogo provavelmente o mais importante do final de semana. Até porque, já vamos até falar, né? Tem o City enfrentando o Luton. O City tá numa draga, aí ó, 4 jogos sem vitória. O Luton é aquele time lá de baixo. É um back City ali. Não tem nem o que falar. Ó o Luton aqui onde tá. 18ª posição. Não só é um back City, como a gente provavelmente pode pensar num over goals ali, né? Que o Luton consegue tomar vários gols. Já já a gente fala disso daí. Mas, aqui, cara, jogo dificílimo. Duas coisas. Primeira, Arsenal também, se a gente olhar na nossa classificação aqui, o Arsenal também gosta, né, de um overzinho gols. O Aston Villa gosta muito deste overzinho gols. Faz todo sentido na minha cabeça a gente pensar em over goals nesse jogo. Não bateu no jogo passado do Aston Villa, mas por muitas vezes esteve perto ali de sair esse gol. Vamos dar uma olhada na odd. Provavelmente aqui por conta da situação de ambos na tabela, eu vou mais uma vez, tá? No over 2,5 gols, Aston Villa em casa a 1,76. Mais uma vez, vamos pensar em over nesse jogo aqui. O Aston Villa está numa fase muito boa e agora é a hora da verdade, né? Consegue mesmo brigar no topo ou fez uma fumaça e vai sumir, vai ser atropelado pelo Arsenal? Não sei, independente, é provável que a gente veja gols por aqui. Até porque se a gente dá uma olhada ali, ó, dos times ali da 7ª posição pra cima, o Aston Villa é eles e o Tottenham os que mais tomam gol, né? Ambos marcam, pode fazer muito sentido. O 2,5 pode fazer muito sentido. Vou procurar isso daí mais até do que o match odds. Também teremos no sabadão Brighton enfrentando o Burnley. Brighton ali na 8ª posição enfrentando o Burnley que está na 19ª. Back Brighton a 1,53. Back Brighton em casa. Dá uma olhada aqui na forma do Brighton em casa. 0 derrotas, tá? Esse é o detalhe que eu queria chamar aqui, ó. 0 derrotas. 3 empates, que é contra o Sheffield, deveria ter vencido, que é contra o Fulham, poderia ter vencido, e é contra o Liverpool. Aqui eu achava até que talvez perderia, hein? Mas Brighton está numa fase em casa boa no campeonato. Ainda não perdeu em casa. O Burnley lá embaixo na tabela. O Brighton muito favorito. A 1,53 para mim faz muito sentido. O jogo aqui do Brighton com o Brentford, o Brighton vence de virada. O jogo contra o Chelsea, eles quase empatam a partida. Então, por mais que nos últimos 5 jogos aqui o Brighton tem 2 vitórias, 2 empates e essa derrota para o Chelsea, quase não perdeu. Então, um lay ao Brentford, não é o Brentford, desculpa, ao Burnley, deve fazer muito sentido nessa partida. A odd tá meio esticada. Para quem gosta de trabalhar o lay a pior equipe em campo, provavelmente você vai achar o lay ao Burnley aí. Fique à vontade se tiver dentro do seu método, certo? Eu vou dar o apoio ao Brighton ou neste back a 1,53 ou até mesmo no over 2,5 a 1,65. A odd do 2,5 está 1,65. Hoje a gente tá falando de uma vitória do Brighton aqui por 2-1, 3-0, ou a gente tá falando de uma vitória por mais gols, né? Pra bater isso daqui, por 4-0, 5-0. E o Brighton é time que faz isso. O Brighton meteu 4-0 várias vezes nesse campeonato já. 4-1, 4-0. Né? O Brighton não para de fazer gols.
Batendo este over 2,5, bem provável que a vitória do Brighton também vai bater, viu? Porque é difícil a gente imaginar saindo muitos gols sendo do Burnley. Existe essa diferencinha das odds aí, eu gosto de ambas as situações, eu gosto do back Brighton, gosto do over goals. Para a nossa planilha, vamos voltar com o nosso querido Brighton na odd 1,53. Luton recebendo o Manchester City aí no nosso domingão às 11 horas da manhã. Só falar um detalhe aqui. A odd do City tá 1,17, obviamente a gente não vai colocar. A gente pode pensar no over goals, coisa desse tipo. Mas eu gostaria de lembrá-los que Luton enfrentou o Arsenal essa semana e foi 4-3 pro Arsenal, num gol lá no final do jogo, aos 90 e todos os minutos, de uma bola jogada na área que o Rice pula lá e faz o gol de cabeça. O Luton não jogou para empatar essa partida, tá? O Luton não teve oportunidades boas. Os gols do Luton, 2 deles vieram em 13 escanteios. O time teve 3 escanteios apenas, conseguiu marcar 2 gols. Falha da defesa do Arsenal ali na bola aérea, certo? Não acredito que o City irá vacilar dessa forma. Porém, fica o alerta para quem estiver querendo dar esse all-in no Manchester City a 1,17. É muito baixo. Eu acho muito baixo. O City deve ter mais posse de bola até mesmo do que o Arsenal teve contra o Luton. O Arsenal amassou demais o Luton. O Luton tentou ali aprontar algumas, né? E o Luton, depois que toma o gol, sai pro jogo. Tanto é que a gente teve 7 gols nessa partida. Foi um espetáculo. Gosto de gols, gosto do back ao City, não gosto das odds, né? Aquela história de sempre. Em um dos jogos mais difíceis da rodada, teremos o Tottenham enfrentando o Newcastle em casa. Olha a situação do Tottenham, que já liderou o campeonato, perdeu para o West Ham de virada, 2 gols horrorosos que eles tomaram. Empatou com o City, um belo de um empate. Perdeu para o Aston Villa, perdeu para o Wolves, perdeu para o Chelsea. Ou seja, o Tottenham no campeonato está com 4 derrotas. Essas 4 derrotas vieram tudo nos últimos 5 jogos. Uma fase terrível para o Tottenham. Mesmo assim, o Tottenham é considerado favorito enfrentando o Newcastle. E o Newcastle, vale lembrar mais uma vez, então tem praticamente todos os jogadores possíveis e mais uns 40 outros jogadores, todos no departamento médico. Se do lado do Tottenham o James Maddison faz falta, provavelmente é o que mais faz a diferença nesse time do Tottenham, já o time do Newcastle, irmão, os caras têm todo mundo que eles puderem ter machucado. A gente já falou várias vezes aqui, Newcastle está jogando com um banco de reserva sub-21, porque não tem jogador no time, tá todo mundo arrebentado. Por isso que a odd do Tottenham é um pouco, né, menor do que a odd do Newcastle. Jogo para live, tivemos o jogo do Newcastle contra o Everton. Essa partida aqui, que foi 3-0, não foi o que você tá pensando se você não assistiu a partida. Foi uma partida difícil, amarrada demais. E aí o Everton acha um gol num erro horroroso do Trippier. Um erro horroroso do Trippier, entrega a bola, o Bruno Guimarães vem correndo para tentar parar a jogada, não consegue, o Everton vai lá, marca este primeiro gol, dado. O Newcastle deu um gol para o Everton. Depois que o Newcastle dá um gol pro Everton, o Newcastle se joga, e aí na hora que se joga, toma 2 gols no contra-ataque, acabou 3-0 para o Everton essa partida, um resultado surpreendente, e o Everton ali, ó, 17ª posição, mesmo com aquela puniçãozinha de 10 pontos, tá? Então assim, ó, Newcastle ele tá conseguindo se segurar mesmo com o time todo arrebentado. Já o Tottenham, no jogo que fizemos contra o West Ham, mostrou uma superioridade absurda, foi excelente nos 10, 15 primeiros minutos, depois decidiu que não queria mais jogar bola. Aí quando decidiu que não queria mais jogar bola, o West Ham foi lá e vral, tá? Muito complicada essa partida aqui, 2 times que passam por situações difíceis, porém diferentes, né? O Tottenham vem falhando consecutivamente e o Newcastle, mesmo com tanta adversidade, tá sobrevivendo. Tá só sobrevivendo, mas tá sobrevivendo, né?
Podemos ver o que aqui? Podemos ver um Newcastle mais recuado, que é o que eles têm feito, né? Muitas vezes por conta de talvez não contar com tantos jogadores, talvez pelos jogadores estarem completamente cansados de tantas partidas que estão fazendo em sequência sem sair, né? Galera, todo mundo ali jogando 90 minutos. Então podemos ver o Newcastle mais recuado, dependendo de uma bola ou outra do Isaac, e o Tottenham tentando achar o gol como tem feito nos últimos jogos. O problema é que o Tottenham fica tentando e dependendo do som resolver tudo sozinho, porque não tem um jogador para articular essa jogada, para armar essa jogada. O Lo Celso não é esse cara, me desculpa aí, mas o Lo Celso não é. Então, um dia inspirado do som, pode até achar esse back ao Tottenham. Um Lane Newcastle fora de casa, talvez seja uma das posições mais confortáveis aqui pensando no pré-live. Porque quando a gente olha o Newcastle fora de casa, a gente vê que no campeonato, de 7 partidas, eles têm apenas uma vitória. E a gente sabe que a fase atual é mais difícil ainda. Então essa derrota contra o Everton, perdeu para o Bournemouth, empatou com o Wolves, empatou com o West Ham e conseguiu vencer apenas o Sheffield lá em setembro. Um Lane Newcastle, eu vou colocar. O Lane Newcastle eu me sinto confortável. Eu acredito que a gente conseguirá, tá? Eu acredito que no live a gente conseguirá em algum momento achar o back ao Tottenham e talvez até achar os gols. Mas pré-live eu acabo não tendo essa certeza toda. Pra gente finalizar aqui temos Everton e Chelsea. Eu deixei já separado aqui na forma que fora de casa para te mostrar que apesar da odd ser 2.4 pro Chelsea, 3.15 pro Everton, fora de casa o Chelsea tem essas duas derrotas recentes e depois só outra, né, no campeonato inteiro. Na tabela também, o Everton tá na 17ª posição, só que tem a punição de 10 pontos. Se você tira essa punição aqui, eles ficam com 20, um ponto a mais do Chelsea. Então, apesar de, se você bate o olho rápido na tabela, você vê o Everton lá embaixo, o Chelsea mais alto, a odd do Chelsea mais baixa, a odd do Everton mais alta, você fala assim, nossa, então o Chelsea vai levar essa. Não é tão diferente assim a história de um time pro outro. Isso aqui é um jogo muito pro live, é amarrado. O Chelsea fora de casa consegue fazer jogos no qual se segura bem contra os adversários e a gente sabe que eles estão com uma dificuldade terrível, né, de atacar, de buscar os seus gols. Então a gente tem esse jogo acontecendo no mesmo horário do Luton e City. Eu acho que é mais fácil você achar alguma posição interessante no jogo do City. A gente vai ver um padrão melhor lá do que na partida de Everton e Chelsea, que deve ser bem difícil. Não acho nada impossível a gente, em algum momento, procurar o lay ao Chelsea, tá? E também não acho nada impossível em algum momento a gente pegar o back ao Chelsea, para você ver como é uma situação de jogo pro live mesmo, né? Eu não vou colocar nada na nossa listinha aqui para essa partida aqui. Eu quis deixar separado justamente porque eu tenho alguns amigos que os caras gostam do trade, gostam das apostas, só que a rapaziada olha muito o peso das camisas e aí ele vê o Chelsea e imediatamente ele fala, pô, é óbvio que o Chelsea vai ganhar do Everton. A gente tá vendo que nesse ano as coisas não estão bem assim não, tá? O time é bem mais nivelado até mesmo do que um 2.4 para 3.15. É que muita gente vai olhar Chelsea a 2.4, vai crescer os olhos, então cuidado. E só pra gente encerrar aqui, no domingão também teremos Fulham e o West Ham. O West Ham que foi surpreendente agora contra o Tottenham, achou 2 gols, essa é a grande verdade. Ficou muito tempo se defendendo, enfrentando o Fulham que não vem de boa fase. O que eu gostaria de separar para vocês aqui, o match odds para mim nesse jogo é muito difícil. Eu não acredito tanto nesse 2,48 do Fulham, é só porque joga em casa, deve ser por isso daí. Mas se a gente olhar aqui, o West Ham é um time um tanto quanto over, tá? O Fulham não, o Fulham tá mais lá na parte de baixo da tabela no under. Porém, recentemente, a forma do Fulham é de fazer gols, né? Dá uma olhada nisso, olha o tanto de gol que saiu aqui. E no West Ham também. Entrada interessante pra mim é o ambos marcam. Entrada interessante nessa partida aqui é o ambos marcam.
Ambos marcam a 1,72. Eu gosto bastante, também gosto do over 2,5, tá? Eu deixei separado aqui justamente para falar desse ambos marcam. Eu com certeza devo fazer algo em relação a ambos marcam para essa partida aqui. Os últimos, acho que é 5, 6, não sei nem quantos jogos do West Ham sempre bate esse ambos marcam. Se a gente olhar aqui, ó, o Fulham não bate contra o Nottingham Forest, eles não tomam gol. No jogo do Liverpool bate, no jogo do Wolves bate, no jogo do Aston Villa bate e no jogo do United não. E aí no West Ham todos os jogos bateu, né? Bateu no Brentford, bateu no Nottingham Forest, bateu no Burnley, bateu no Crystal Palace e bateu no Tottenham. Então gosto bastante desse ambos marcam para Fulham e West Ham. Com certeza farei algo a respeito disso, certo? Não tá aqui na nossa planilha, não tem, né? Não tem a opção de ambos marcam, mas essa é uma entrada que com certeza teria colocado aqui. É claro que todas essas odds você encontra no Bolsa de Aposta, inclusive entrando aqui ó, em Fulham e West Ham. Se a gente buscar aqui, a gente tem jogadores para marcar a qualquer momento, os gols que eu tô falando aqui, que eu acho que vale pegar os gols. O ambos marcam, né? O ambos marcam 1,72. Vale demais. Às vezes, o que é uma das coisas que eu faço, principalmente no trade, é quando não sai o gol muito rápido, mas eu acredito ainda que ambos os times ali têm a capacidade de ataque. Eu gosto de pegar essas odds de ambos marcam maior. Já cheguei a pegar odd 6, odd 4, odd 3, então sempre vale a pena ficar de olho no ambos marcam, principalmente quando o gol não vem rápido e às vezes quando o gol não vem no primeiro tempo, né? Então se você acha que o jogo tá para gol, conhece os times têm histórico de fazer e de tomar gol, mas no primeiro tempo não aconteceu nada. Às vezes ambos marcam no segundo tempo, paga lindamente, fique de olho nisso. Muito obrigado, Bolsa de Aposta, sempre dando a moral para o Café com Aposta. Boa Premier League pra gente esse final de semana, bom final de semana, todas aquelas coisas de sempre. Convido vocês, mais uma vez, live, layback, final de semana a gente deve pegar algum desses jogos. O jogo que mais me interessa, sendo bem sincero, é o Tottenham e Newcastle, tá? O jogo onde talvez seja mais tranquilo. Eu não sei, bobear a gente tenta fazer os dois, Tottenham e Newcastle e Aston Villa e Arsenal. 2 jogos excelentes pra gente operar nesse final de semana. Vamos ver se a gente consegue chegar com essas lives aí, certo? Boa sorte pra você, boa sorte pra nós, bons greens. Até a próxima.